Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1, diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhe fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. É necessário que Ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Vamos orar ao Senhor? Senhor Jesus, obrigado pela Tua santa palavra. Obrigado a Deus pela bênção de poder ouvir a Tua voz através das santas escrituras. Obrigado pela bênção de poder estar aqui, ó Deus, aprendendo, ouvindo o que Tu tens para nós, e que o Senhor possa, Deus, falar ao nosso coração, Senhor. Fala, Jesus, tira qualquer distração, tira qualquer coisa que possa tirar a nossa mente desse lugar, e que possamos hoje, ó Deus, nesse momento, simplesmente ouvir a Tua voz, aprender o que Tu tens para nós e crescer diante da Tua palavra. É assim que nós te oramos, ó Deus, com amor e com temor no nosso coração. Oramos para que o Senhor possa falar conosco. É assim que nós te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, esse texto é um texto talvez muito conhecido por nós, um texto no livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos foi escrito por Lucas, o médico Lucas, o doutor Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas e que segue a história, escrevendo agora a história da igreja. Se Lucas, o Evangelho, é a história de Jesus Cristo, principalmente para os gentios, agora Lucas escreve a história da igreja. O livro de Atos, capítulo 1, começa com Jesus subindo aos céus. Jesus cumpre a sua missão, morre, ressuscita ao terceiro dia, passa alguns dias com o povo, com o seu corpo ressurreto, mas aí chega um momento em que ele sobe aos céus, isso em Atos 1. Em Atos 2 acontece um marco histórico no mundo.
Em Atos 2, a gente tem a descida do Espírito Santo sobre a igreja, a descida do Espírito Santo sobre os homens e mulheres, cerca de 120 pessoas que estavam ali orando, e eles recebem o Espírito Santo, e aquele é um momento histórico. Ali, segundo alguns teólogos, e a gente entende também, ali inicia a era da igreja, ali inicia a era do Espírito Santo. Né? Nós hoje vivemos essa era, vivemos a era da igreja, vivemos a era do Espírito Santo. O Espírito Santo está no meio de nós, amém? Essa é a era que nós vivemos, onde o Espírito Santo está dentro de nós, onde nós nos reunimos no nome santo de Jesus. Essa é a era da igreja. E em Atos 2, você vê o início da igreja. O início da igreja existe em Atos 2. E você vai ver coisas maravilhosas. Você vai ver que da primeira pregação, a pregação ali de Pentecostes, 3.000 pessoas aceitam Jesus com uma única pregação. Você vê que a gente coloca aqui 3.000 pessoas em um dia inteiro, né? Um pouco mais que isso, na verdade. Mas ali em um único dia, Pedro prega o evangelho e 3.000 pessoas aceitam Jesus e elas começam a viver ali o real sentido de ser igreja. A Bíblia diz que essas pessoas iam ao templo do Senhor, esses irmãos, eles se reuniam nas casas, meio que a gente vive em grupo pequeno, em conexão aqui na igreja. Diz que tudo lhes era comum, eles vendiam as suas propriedades para abençoar aqueles que nada tinham. Então ali, gente, em Atos 2, a gente vê a igreja vivendo toda a sua plenitude, vivendo o início de uma história. Atos 2 é um capítulo maravilhoso. Agora, quando a gente chega em Atos 3, a gente começa a ter um momento muito interessante. É o momento em que a igreja do Senhor, que nascera em Atos 2, ela começa a ser perseguida. Russell Shedd, melhor dizendo, Dr. Shedd, ele faz uma interpretação muito legal de Atos 3 e mais alguns capítulos adiante. Ele diz que Atos 3, ele tem tudo que tem em Apocalipse. Em Apocalipse você vai ver Satanás, a prostituta, né? Esses seres que começam a tentar a igreja do Senhor. Atos 3 é quando a igreja do Senhor começa a ser perseguida. Então, Dr. Shedd diz que a perseguição da igreja é algo que aconteceria naturalmente. Naturalmente aconteceria essa perseguição à igreja, porque se o nosso Senhor Jesus foi morto por pregar o evangelho, por falar da verdade, com certeza nós também seríamos perseguidos. A diferença é que Apocalipse é a perseguição da igreja olhando dos céus. Atos dos Apóstolos é a perseguição da igreja olhando da terra. Né? Então isso é muito interessante. Em Atos 3, o evangelho e a igreja começam a ser perseguidos. E tudo isso, pasme, aconteceu a partir de um milagre. O texto que nós lemos, a pregação de hoje, está aqui atrás, você está vendo? A pregação de hoje, o tema é o maior milagre. E vocês viram o que aconteceu aqui? Vocês viram que Pedro e João estavam indo ao templo, fizeram um milagre, um homem aleijado, há 40 anos aleijado. Ele não falou nesse texto, mas mais na frente você veria que esse homem tinha 40 anos e era aleijado de nascença. E esse homem foi curado. Eu queria falar para vocês sobre o maior milagre. Então fique com sua Bíblia aberta, a gente vai começar a entender por que esse milagre, ele inicia uma era da igreja, uma era de perseguição. Se você acompanhar comigo a partir do versículo 1, você vai ver que diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. A NVI ela faz umas adaptações, né? Aqui ele fala a hora nona. No judaísmo, né, o dia começa às 6 horas da manhã. O dia para o judeu começa às 6 horas da manhã. Então a hora nona seriam as 15 horas, né, e seriam as 3 horas da tarde. Essa adaptação da NVI eu acho muito boa. Essa tradução do verbo estavam subindo, ela não ficou muito boa. A melhor tradução daqui é que eles subiam ao templo na hora da oração. Isso muda muita coisa, porque no grego aqui, o que ele quer, a perspectiva que ele quer passar, ele está dizendo o seguinte: Pedro e João subiam às 3 horas da tarde para orar. Os judeus, gente, eles tinham o hábito de orar todos os dias, com algumas horas marcadas. Então era comum que eles orassem às 9 horas, às 12 horas e às 15 horas. É o que a gente chama da hora terceira, da hora sexta e da hora nona. Então era comum não só os judeus, mas gentios, que eram tementes a Deus, eles também tinham esses momentos
fixos de oração. O que eu estou falando para você é que o tema da mensagem é o maior milagre. E esse é um tema que sempre atrai muitas pessoas, sempre é algo que a gente quer entender, quer ouvir mais, quer aprender mais, quer crescer mais em relação a isso. Só que eu não posso deixar passar despercebido um versículo que diz que esses dois homens que foram usados por Deus para fazer um milagre, eles tinham uma rotina de oração, eles tinham uma rotina espiritual, onde todos os dias, às 15 horas, eles subiam para ter um momento de oração com o Senhor. Eu não posso deixar de falar sobre isso, gente, porque hoje, talvez, nessa sociedade tão midiática, nessa sociedade da informação, nessa sociedade que eu prefiro chamar a sociedade da distração, nós temos vivido momentos de oração, momentos de devocionalidade, momentos espirituais extremamente rasos, extremamente pequenos. Ou quando a gente tem esses momentos? Eu não vou perguntar aqui, mas eu poderia perguntar quando nessa semana nós tivemos a nossa hora nona, a nossa 3 horas da tarde, entendeu? Que não precisa ser às 3 horas da tarde. Mas em que momento essa semana a gente parou e disse assim, eu vou ter agora um momento de oração ao Senhor. Eu vou ter um momento agora de entrega ao Senhor. Eu vou ter um momento agora de me encher diante do Senhor. Eu vou ter um momento agora de ouvir o Senhor, de falar com o Senhor. John Piper, melhor dizendo, ele conta a história de um herói da fé, muito legal. Ele disse que esse cara, ele costumava às vezes passar 3 dias trancado dentro de um quarto orando. E ele disse que o seu aniversário, ele sempre passava trancado no quarto em oração e jejum. E é interessante que uma vez um homem chegou para esse homem de Deus e disse, meu irmão, você passa 3 dias no quarto orando, o que danado tu fala com Deus? Ele diz, meu irmão, eu só falo 3 horas, o resto eu escuto. Se você já se prestou a viver um momento de oração, um momento de devoção a Deus, um momento de quartos fechados, de portas fechadas, de quarto escuro, se você já se prestou a um momento viver assim e dizer, eu vou passar agora 1 hora em oração, você vai ver que você só tem palavras para 10 minutos. No restante, Deus, pela sua maravilhosa graça, através do Espírito Santo, Ele começa a ministrar o nosso coração, Ele começa a purificar a nossa alma, Ele começa a falar conosco, e você vai ouvindo, e você vai sentindo a presença de Deus, e você vai se enchendo do Espírito Santo. Paulo, ele chega a falar sobre isso. Ele diz, olha, não se embriaguem com o vinho, antes disso, encham-se do Espírito Santo. Logicamente, talvez o fator de distração naquele momento era a bebida, hoje também o é para tantas pessoas, mas sabe, esse demônio do Facebook, esse diabo do WhatsApp, esse cão do Instagram, essa trindade demoníaca, ela tem destruído nossa vida com Deus, gente, é sério. Logicamente, isso não é pecado, rede social não é pecado, absolutamente. Agora eu não sei você, mas ultimamente, sabe, quando eu me presto a passar 5, 10 minutos olhando alguma rede social, vai me dando uma angústia, são pessoas brigando, é esquerda, é direita, é política, e é não sei quem, sabe, e é só piada, e é só besteira, e você pensa quantos momentos eu perco na minha vida, sabe, sendo consumido de informação, sendo consumido de tantas coisas, e nesse momento eu podia estar me enchendo, não desse vinho, não dessa bebida do mundo, eu podia estar me enchendo do Espírito, gente. Isso é extremamente importante. Olha, eu não digo que você precisa ter essa vida devocional que um judeu tinha, de todo dia às 9, 12, 15, estar orando. Se você pudesse fazer isso, eu acho ótimo. Mas a gente precisa ter em algum momento por dia momentos de oração. É engraçado que eu estou ensinando a minha filha a orar, eu estou achando lindo isso, né? Bela tem 1 ano e 8 meses, mas toda vez antes de comer a gente ora. É coisa linda assim. Aí eu fecho os olhos, às vezes boto a mão na cara, abre e fico olhando entre os dedos para ver se eu acabei. Porque minha filha come muito, sabe? Então acho que ela fica, meu Deus, acaba logo que eu quero comer e tal. Mas eu sei que uma hora ela vai entender o significado disso, e eu preciso mostrar isso. Quando eu me tornei pai, eu vi o peso disso. O peso de ter uma vida de devoção a Deus, por tudo, né? Pelo ministério, pela presença do Senhor, mas agora tem algo a mais, pela necessidade de mostrar para minha filha o que é viver um relacionamento eterno com o Pai. Então, a gente precisa viver isso em família, gente. Em família, dar as mãos, sabe? Ter momentos de oração, ter momentos onde a gente se entrega a Deus, e individualmente, trancado no quarto, se prostrar diante do Senhor e ter isso com o Senhor. A gente precisa se encher, gente. Às vezes as pessoas chegam para mim e dizem, pastor, eu estou vazio, eu estou seco. A resposta é sempre a mesma, você está orando, meu irmão?
Você está orando, você está buscando, você está se enchendo do Senhor, você está buscando esse avivamento do Senhor, que vai ser falado na Atos 29, você está buscando isso do Senhor, porque se você não estiver buscando isso, o mundo não vai lhe encher. O mundo só nos esvazia, o mundo só nos seca espiritualmente. É só o Senhor, num quarto escuro, que nos enche, que enche o nosso coração e que nos fortalece todos os dias. Eu sei que eu sou muito relapso para isso, e aí eu tenho uma regra. Eu tenho hoje um momento religioso de oração. Quem dera meu coração não precisasse disso. Na verdade, algumas pessoas têm a ilusão de que eles dizem assim, eu vou orar quando eu sentir no coração. Está perdido. Seu coração nunca vai dizer, que vontade de orar, que desejo de orar. Quem é que tem um negócio desse, gente? Ninguém. Seu coração só diz assim, vá assistir Netflix, vá assistir o Flamengo ser campeão. É só isso que o nosso coração deseja, né? Nosso coração, vá dormir, né? Vá no cinema, vá comer um açaí. É isso que nosso coração deseja. Vá ver o Instagram, vá ver o Facebook, vá ver suas curtidas, vá ver outras coisas. Nosso coração só deseja o mal, gente, porque nosso coração é enganoso. Não espere do seu coração o desejo de orar. Faça propósitos com Deus para a oração. Faça propósitos com Deus de ter momentos de oração, porque só assim a gente vai conseguir viver cheios do Espírito Santo. Amém? Pedro e João, então, seguem para o seu momento de oração, hora nona, hora de oração. Só que aí o texto fala que algo sempre acontecia nesse momento, versículo 2. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, a maior porta que tinha no templo, 22 metros de altura, uma porta maravilhosa. Estava sendo levado para essa porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que estavam no templo. Isso era muito comum. Em Israel não existia uma previdência, não existia uma assistência social que permitisse às pessoas com alguma deficiência ter algum benefício, né? Então era muito comum que essas pessoas elas viviam de esmolas. Os judeus, eles tinham um costume muito grande de dar esmolas. Jesus até falou sobre isso e disse, olha, quando a sua mão direita der uma esmola, que a esquerda não saiba, não veja, né? Porque o que era comum aos judeus, eles davam essa esmola como se aquilo tivesse de alguma forma trazendo a sua salvação. E não existia um lugar melhor de se pedir esmola do que onde? No templo. Porque o cara vai lá pedir algo a Deus no templo, fazer um sacrifício, aí tem uma pessoa doente aqui pedindo esmola, vai que eu passo direto, não dou a esmola, Deus vai me dar alguma coisa, né? Então o judeu pensava dessa forma, então era muito comum que as pessoas ficassem, principalmente nesses caminhos de peregrinação espiritual, recebendo esmola das pessoas. Só que aí no versículo 3, vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse, olhe para nós, olhe para nós. Infelizmente no Brasil não tem uma palavra que represente no grego a força desse olhe. Na verdade tem uma palavra, mas eu não acho que essa palavra seja muito usada. É quando diz assim, eu fitei você. Em tese, fitar teria um significado maior do que olhar. Mas não é uma palavra muito conhecida por nós. Só que essa palavra que Pedro diz é como se ele estivesse passando por essa pessoa e ele dissesse assim, preste atenção em mim, olhe para mim, coloque os seus olhos em mim. E isso é muito estranho, porque ninguém que recebe esmola recebe abordagens dessa, né? Normalmente, se você é um mendigo ou uma pessoa doente jogada numa calçada, as pessoas nem olham para você. Quando você vai dar aqueles centavos para o menino que olhou seu carro, né, você nem olha para ele. Na verdade, você tem raiva dele, né? Você vai dando ali, obrigado. Sai daqui, desgraça, né? Ou então foge do flanelinha, né? Mas você não olha para ele, você não diz, olhe para mim, vou te dar R$1. Não, ninguém diz isso. Então, Pedro e João, ele diz algo muito profundo, ele diz, preste atenção em mim, olhe para mim, fixe os seus olhos em mim. Logicamente, esse cara olhou desesperado para Pedro e João e diz, agora a esmola vai ser grande. Porque se o povo me dá centavo sem olhar para mim, o cara pediu para olhar, então é porque vai me dar muita coisa.
olhe para nós. Versículo 5, o homem olhou para eles com atenção, viu? Porque do jeito que ele falou, né? O homem olhou para eles com atenção, esperando receber o quê? Alguma coisa. Versículo 6, disse Pedro, não tenho prata nem ouro. Coitado, frustração, hein? Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Eu não sou muito de usar alegorias, eu não acho que tem que seja uma forma muito saudável de interpretar as Escrituras. Mas eu acho que esse texto me permite fazer algumas metáforas com essa cena. Essa cena é muito profunda, gente. É uma cena de um aleijado em frente ao templo, em frente ali a um lugar espiritual, pedindo migalhas, pedindo esmolas, pedindo coisas desse mundo, me entende? E Pedro chega para ele e diz, olha, eu não tenho o que você me pede, eu não tenho o que você quer, eu não tenho ouro e prata, mas eu tenho algo que eu posso lhe dar, e eu posso lhe dar Jesus Cristo, eu posso lhe dar a cura não apenas do seu corpo, mas da sua alma. Não tem como a gente olhar para isso e perceber, gente, a metáfora do valor da igreja. A igreja começa a existir aqui para o mundo, sabe? A igreja começa aqui a cumprir o seu propósito, a igreja começa a olhar para os aleijados desse mundo, para os aleijados às portas da igreja, os aleijados com suas espiritualidades, sabe? Eu não estou falando aqui, você já me entendeu, de pessoas que não conseguem andar com suas pernas, porque eu conheço pessoas que nem pernas têm, né, como testemunhos maravilhosos que a gente conhece, pessoas que não conseguem andar, mas que voam espiritualmente. Eu estou falando de um país como o nosso, gente, voltado para uma espiritualidade vazia, voltado, sabe, para uma forma de um Deus que pode me dar alguma coisa, um Deus que vai fazer algo para mim, ou sei lá que Deus é esse. Uma das coisas que mais cresce no Brasil hoje são essas expressões de espiritualidade oriental, sabe? É Shui, Xiang, Xieng, sabe? É um negócio, é horóscopo, é Áries, descendente de Gêmeos, ascendente de Leão, do diabo que o parta, sabe? É uma espiritualidade vazia, gente. A gente vê o nosso país se perder. Nós vemos um país com tamanha espiritualidade, com a tradição de espiritualidade, mas que para mim é tão semelhante a esse homem, é tão semelhante a um aleijado às portas da igreja, que precisa que nós cheguemos para ele e possamos dar a ele não o que eles querem, não o que eles pedem, porque Deus não faz isso. Deus não me dá o que eu quero, Deus não me dá o que eu desejo, Deus me dá o que eu preciso. Isso é o que nós temos para Ele. Nós temos o Espírito Santo do Senhor, nós temos a palavra de salvação, nós temos o que eles precisam. Pedro diz, eu não tenho o ouro que você quer, eu não tenho a prata que você deseja, mas o que eu tenho eu te dou. Eu tenho o que você precisa para a sua vida, eu tenho Jesus. Levante e ande, meu irmão. É isso que nós temos, isso é a metáfora da igreja, gente. Nós somos o Pedro e o João, andando em um mundo de pessoas aleijadas em tantas áreas. Famílias aleijadas, permita-me usar essa palavra, sem ser pejorativo, sem ser, enfim, com todo respeito, mas famílias aleijadas, espiritualidades aleijadas, relacionamento entre pais e filhos aleijados. Um país aleijado politicamente, aleijado eticamente, aleijado de tantas formas. E a igreja do Senhor, gente, que se levanta, sabe, na sua hora nona, na sua hora de oração, cheio do Espírito Santo, a igreja do Senhor precisa chegar nesse país, e a gente precisa dar a esse país não o que ele quer, a gente precisa dar a esse país o que ele precisa, e ele precisa do Senhor. E foi isso que Pedro e João fizeram. Diz, olha, o que eu tenho, eu te dou. Levante e ande. No versículo 7, diz, segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. John Stott, ele diz uma frase interessante, né? Ele diz, o poder que curou foi de Deus, mas a mão que levantou foi de Pedro. A Bíblia diz que Pedro não deu um passo para trás e esperou ele se levantar. A Bíblia diz que Deus
A Bíblia diz que Pedro olhou para ele, segurou pela mão e o levantou. E isso é o significado da igreja. Deus, Ele salva, mas é a igreja quem prega. Deus cura e é a igreja que levanta. E é assim que Deus quer nos usar, é assim que Deus quer nos permitir viver os milagres dEle, presenciar os milagres dEle nessa terra. E esse foi o milagre que Deus fez na vida desse homem. A grande questão que eu queria lhe perguntar é se esse é o maior milagre. Será que esse é o maior milagre? A questão é que no versículo 8 diz: e de um salto esse homem pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. O mais interessante desse milagre, ele se torna tão histórico na história da igreja, sem querer ser redundante, mas a questão é que esse homem, gente, ele era um mendigo há 40 anos. Ele mendigava ali há 40 anos. Todos conheciam esse homem. E Deus permite que Pedro e João realizem um milagre com uma pessoa muito específica. Foi alguém que todos, quando viram, sabiam que era um homem que era aleijado há 40 anos. Então esse milagre, ele se tornou tão notório que, apesar de que Pedro e João foram interrogados, eles não conseguiram nem ser presos, não conseguiram nem prender Pedro e João, não nesse momento. No segundo momento, sim. Mas porque era algo extremamente notório. Só que uma coisa que a gente precisa entender é: Deus não faz milagre por acaso. Esse milagre, ele acontece com um propósito. Ele acontece com um propósito de Pedro, a partir dele, a partir daí, inicia-se a perseguição à igreja, mas Pedro usa essa oportunidade para começar a pregar o evangelho. Porque todo milagre, ele aponta para Jesus. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse, começa a pregar: israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos. Pedro, ele começa a direcionar o milagre para Jesus e ele começa a citar as negações do povo diante de Deus. Vocês entregaram esse Jesus para ser morto e negaram ele perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Versículo 14: vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Terceiro, vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem. O nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. O que é interessante, gente, é que ele foi curado pelo nome de Jesus, e Pedro e João tiveram questão de falar isso. Eles fizeram questão porque quando eles entraram e eles viram aquele antigo, outrora aleijado, agora cantando, andando, saltitando, eles disseram: o que foi isso? Esse homem agora foi curado. Foi curado por quem? Por Pedro e João. E eles começaram a meio que querer exaltar Pedro e João. E Pedro e João disseram: olha, não fui eu. Não foi meu nome. Não foi meu nome. Quem curou foi Jesus. Foi o nome de Jesus. E ele até usa uma expressão: quem curou foi o nome. Porque não existe outro nome. Não existe outro Deus. Não existe outro Senhor. Quem curou foi o nome de Jesus. Ele é o nome. Porque ele é a verdade. Porque ele é o caminho. Porque ele é a vida. Porque ele é único. Quem curou foi ele. Eu amo quando eu ando na rua e eu vejo aquele carro que diz assim: foi Deus quem me deu. Eu acho maravilhoso. Ninguém acerta em todas as coisas.
A gramática talvez não esteja certa, mas a teologia está perfeita. E quando é aquele carro simples, sabe? Diz assim, foi Deus quem me deu, sabe? É porque eu não tenho condições, não. Foi Deus. Foi Deus. Isso é lindo, gente. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É quando as coisas acontecem em nossas vidas e as pessoas dizem, e olham para você e dizem, caramba, que carro lindo. Foi Deus, meu irmão. Você passou nesse concurso? Foi, mas o poder foi de Deus. A mão foi minha, mas o poder foi de Deus. Mas como assim? Como é que você consegue vestir uma roupa tão bonita? Foi Deus. Foi Deus. E como é que você está aqui, rapaz, bem desse jeito, bonito, feito pastor Tiago? Foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. É lindo, gente, quando os milagres que acontecem na nossa vida, a gente faz o que Pedro e João fizeram. Eles levaram as pessoas a não olharem para eles, mas levaram as pessoas a olharem para Jesus. Essa é a nossa vida, esse é o nosso testemunho, isso é o que a gente tem que falar para o mundo. Não fui eu, foi Deus. Não fui eu quem fiz, foi Deus. Eu não sou assim, é Deus. Não foi Deus quem me deu, não fui eu quem me dei, foi Deus quem me deu. Se a gente tiver a bênção, gente, de conseguir olhar para as coisas e dizer, olha, foi Deus quem fez. Foi Deus, Deus faz todas as coisas, Deus faz todas as coisas. E é isso que a gente precisa entender. A forma como a Revolução Francesa, o liberalismo, eles conseguiram deturpar muito a nossa fé, eles conseguiram colocar na nossa cabeça que fé é tudo aquilo que não está na razão. Isso é muito perigoso, isso é uma forma muito difícil, muito complicada. Eles conseguiram dizer que a fé era uma coisa privada, não era uma coisa pública. Então eles não aceitam que a igreja haja publicamente, porque isso deixa de ser igreja, deixa de ser cristianismo e está errado. Eles começaram a querer separar o secular do sagrado e nós aceitamos isso. Isso é muito perigoso. Mas outra coisa que eles fizeram é achar que só é de Deus aquilo que não está na minha razão. E isso está totalmente errado. Totalmente errado. Essa camisa que você tem, você acha que foi você que comprou? Comprou porque Deus quis, meu irmão. E foi um milagre. Você acha que está aqui por quê? Porque tomou uma dipirona? Você está aqui por um milagre. Deus que te trouxe aqui. Não foi a dipirona, não, foi Deus, meu irmão. Não foi o carro, mas quem deu o carro foi Deus. Mas não foi o ônibus, foi o passe legal, foi Deus. Quem deu o passe legal foi Deus, quem fez o ônibus foi Deus. Quem fez a prefeitura foi Deus. Quem lhe deu perna foi Deus, entendeu? E a gente precisa entender que milagre é tudo o que acontece na nossa vida, gente. Nós somos um milagre e nós vivemos milagres todos os dias. A gente não pode achar que milagre é aquilo que a gente não consegue entender, porque parece que cada vez que a ciência avança, Deus diminui. Está errado. A ciência só me explica o que Deus faz. E se Deus faz através da dipirona, foi Deus que fez, porque Deus criou a dipirona e quem criou a dipirona foi Deus também. Entendeu? E Deus está em todas as coisas, fazendo todas as coisas e me dando todas as coisas que eu tenho, porque tudo que sou, tudo que tenho, tudo que faço é Deus, por Deus, para Deus. Eu lembro quando eu e minha esposa, a gente teve dificuldade para ter filho, e a gente não sabia porquê, não estava conseguindo, isso nos entristeceu muito, orei muito em relação a isso. Alguns meses passaram, a gente foi na médica, e a médica descobriu que minha esposa tinha, que não estava podendo engravidar, e deu um remédio. E falou, toma esse remédio aqui, vai dar certo. No primeiro mês não deu certo, no segundo mês minha esposa engravidou, e eu fiquei muito feliz, cheguei doido na médica. Eu fiz, doutor, um milagre. Ela fez, que foi? Minha esposa está grávida, doutora, glória a Deus, aleluia, um milagre do Senhor. Ela fez, não, senhor, é o seguinte, é porque o senhor é pastor. É porque assim, senhor pastor, não, é que foi o remédio. Isso aqui foi por causa desse remédio, era só tomar esse remédio. Mas, doutora, quem fez o remédio foi Deus, então foi milagre. A mulher ficou meio receosa, aí fez, não, senhor, é assim. Aí eu falei, a senhora foi usada por Deus para fazer um milagre. A mulher ficou assustada, né? Aí imaginou dizer que médico faz milagre? Não, usei a medicina. Aí ela fez, não, senhora, qualquer médico teria feito isso, mas Deus quis usar a senhora. Deus usou a senhora para estar aqui, aí usou a senhora para me dar o remédio certo. Deus fez o remédio certo, e Deus me deu o remédio certo. Minha esposa tomou o remédio certo, eu fiz o negócio certo.
E o milagre aconteceu, gente. Porque tudo que somos é um milagre. Deus faz milagres todos os dias na nossa vida. E isso, essa não é apenas uma percepção teológica, é uma percepção de vida que a gente precisa ter, porque isso é uma percepção de gratidão, sabia? Às vezes murmuramos tanto, e murmuramos pelo que temos, só que quando você murmura pelo que tem, você está dizendo assim: Deus, eu não gostei do que o Senhor me deu. Deus, isso que o Senhor me deu não foi suficiente, eu quero um milagre. Deus vai dizer: outro? Nós caímos muito na tentação do aleijado, de buscar de Deus aquilo que a gente quer e aquilo que a gente deseja. Mas tem uma interpretação muito correta do Salmo 23 que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e só falta aquilo que eu necessito, não me falta aquilo que eu desejo. Deus, Ele supre as nossas necessidades, não as nossas luxuosidades ou os nossos desejos. Deus supre o que a gente precisa. E o que a gente precisa já foi nos dado por um milagre. Para a gente encerrar, no versículo 17 ele diz: agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. É necessário que Ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Até agora, eu estou lhe perguntando qual foi o maior milagre. O maior milagre foi o que aconteceu com o aleijado. O maior milagre são os milagres que acontecem todos os dias. Se você prestar atenção, aquele milagre, Pedro faz com que redunde para Deus e faz com que ele fale do maior milagre, o milagre do arrependimento, da conversão, o milagre da salvação. O que Pedro queria naquele momento, aquele milagre foi só uma forma de Deus chamar a atenção para aquelas pessoas para o maior milagre, porque o maior milagre é a salvação eterna. Esse é o maior milagre que Deus pode fazer em nossas vidas, e é isso que Pedro fala ali. Ele diz: olha, agora arrependam-se para que os seus pecados sejam apagados. Isso é muito legal. William Barclay, ele falava que algo que acontecia, né? Esses manuscritos, normalmente, eles eram escritos com uma tinta que não aderia ao papel. Não era papel, eram pergaminhos, né? Muitas vezes feito por couro de animal. E essa tinta ela não adentrava no papel como a nossa tinta adere, né? Então, quando você escreve numa caneta, a tinta ela entra dentro do papel. Antigamente, a tinta ela ficava meio que na superfície, ela não aderia ao papel. Isso fazia com que você pudesse escrever muito um pergaminho e depois simplesmente passar um pano e apagar totalmente. E a forma como Paulo escreve, como na teologia paulina se escreve, o ato de que Deus apaga os nossos pecados, é como se a partir do momento que a gente se arrependesse, tudo isso que foi escrito, tudo aquilo que a gente fez que desagradou ao Senhor, Ele consegue apagar perfeitamente. Talvez a gente não tenha essa percepção porque a gente acha que nada pode ser apagado. Só que na mente daquele povo era muito fácil. Eu poderia pegar um pergaminho que já tinha sido escrito 10 vezes e apagado 10 vezes. E eles sabiam quando algo era apagado. E eles sabiam quando Lucas dizia assim: olha, arrependam-se. Pedro pregando: arrependa-se porque os seus pecados são apagados. Eles podiam ver a vida deles ali escrita, o passado deles escrito, mas eles podiam ver a mão do Senhor apagando todas as coisas e nos dando uma vida eterna. E é isso que a gente precisa entender que muitas vezes a gente luta por algumas coisas nesse mundo, busca alguns milagres no nosso dia a dia, mas a gente precisa ter a certeza de uma coisa: o maior milagre, gente, é a salvação. Esse homem, ele era aleijado há 40 anos, foi curado, mas alguns anos depois faleceu. Bartimeu era cego, foi curado, mas algum tempo depois ele faleceu. Lázaro, ele morreu, Jesus o ressuscitou, mas depois ele faleceu de novo. O milagre ele não pode ser um fim em si mesmo. A cura não pode ser um fim em si mesmo. Tudo isso precisa redundar
na glória de Deus e trazer salvação para nós e para a nossa casa. Eu lembro que uma vez eu fazia parte do Ministério de Evangelismo e me contaram uma história muito interessante. Disseram que chegaram na casa de um cara e esse cara simplesmente parou de andar. Ele simplesmente parou de andar, alguma doença o acometeu, ninguém sabia dizer o que era, e ele simplesmente parou de andar. Diz que o pessoal chegou lá, Deus deu uma autoridade ao pastor na hora e disse assim: meu irmão, você vai andar hoje. E diz que ele orou, e orou, e orou, e orou. E aí diz assim que depois de bem meia hora de oração, de quebrantamento naquela casa, aquele homem começou a mexer os dedos, e começou a mexer os pés, as pernas, e se levantou e começou a pular, e começou a dar glória, e foi uma coisa maravilhosa. Todo mundo ali, ninguém tinha visto uma coisa daquela. Aí o pastor disse: meu irmão, agora eu quero saber se você quer aceitar Jesus, e se você quer mudar a sua vida, entregar a sua vida a Jesus. E esse homem disse: eu não. E aí ele continuou andando. Não acho que Deus também fez, então para de andar não. Você é que está torcendo para ele parar de andar? Eu sei. Eu não sei, ele provavelmente não continua andando. A questão, gente, é que milagre por milagre não importa se você não encontrou o maior milagre, que é Jesus. Às vezes as pessoas chegam na igreja desesperadas, casamento está mal, ou então acabei o namoro, acabei um noivado, e essas pessoas estão aqui, buscam o Senhor restaura a casa, restaura o namoro, e a pessoa some. Esquece do Senhor. Ele recebeu um milagre, mas ele não entendeu o maior milagre. O que eu quero dizer para você é: milagres acontecem, e às vezes acontecem todos os dias. Milagres extraordinários acontecem, e às vezes não acontecem. Mas o mais importante é que o maior milagre já aconteceu, e é a salvação em Cristo Jesus. E se você tem um milagre, agradeça a Ele, louve a Ele, pule e cante, louve ao Senhor e aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Amém.